Vamos iniciar mais uma aula aqui no canal, sejam bem-vindos. Para quem está chegando a primeira vez aqui, eu sou a Thaís Dias, professora de costura criativa. E aqui eu vou ensinar vocês hoje uma peça muito útil e super fácil, e principalmente para quem é iniciante na costura criativa. Hoje nós vamos fazer um porta-chinelo, pode ser um porta-chinelo, um porta-rasteirinha. Esse porta-chinelo eu fiz baseado no tamanho que eu calço. Eu utilizo, eu calço 37, meu tamanho é 37. Vou puxar meu tripézinho para cá, mais para pertinho, para nossa mesa, para vocês poderem ver os materiais de hoje que nós vamos utilizar. Aqui eu tô com um tecido externo que eu vou utilizar e eu já trouxe estruturado na manta. Aqui tá na manta R1, vocês podem usar o estruturador que vocês tiverem aí. Eu cortei um quadrado de 30 por 30 no tecido, estruturei, já fiz um quilt aqui, ó, pra estruturar ainda mais a minha peça. E aqui eu cortei o meu forro com a mesma medida de 30 por 30. A gente vai utilizar duas telinhas vôlei. Aqui a minha telinha, ela tem a medida de 32 centímetros por 14. E ó, pra nossa abinha, nós vamos ter uma abinha. Eu trouxe do mesmo tecido do pano externo a medida de 10 por 12. Um pedaço de manta, aqui pode ser também R1, R2. Ela tem a medida de 10 por 6. A alça eu tô utilizando 35 centímetros, mas essa alça ela é opcional. Aqui a gente vai, para dar acabamento apenas na telinha, usar o viés. A nossa peça não vai ter viés para fechar, tá bom? Além disso, depois eu vou usar um botãozinho aqui pra gente prender. Vai ser no botão Rita. Eu vou riscar os cantinhos com vocês e quando eu for refilar, eu já vou cortar todo o excesso da manta. Então a parte externa tá já arredondada. Então, ó, pra quem tiver interesse de adquirir essa régua, gente, ela é muito boa, muito prática. Eu acho que o nosso site ainda tem disponível, que é Loja Thaís Dias. Vou deixar o link pra vocês, mas se vocês não tiverem a régua, a gente pode usar qualquer coisinha aí que fica super fácil pra arredondar. Vamos pegar aqui agora as nossas telinhas vôlei. E aqui eu vou utilizar o viés boneon. Pra quem não tem o viés boneon, gente, pode utilizar um viés comum. Ou, se você quiser, pode fazer do próprio tecidinho uma tira de viés. O viés, ó, eu vou colocar ele aqui na altura e vou cortar duas vezes, mais ou menos 32 centímetros para cada lado. Super fácil, a gente posiciona aqui, ó, a nossa telinha dentro e aí eu vou dobrar o meu viezinho dessa forma aqui, ó. E a gente vai prender, pode ser com alfinete ou com clips, e nós vamos na máquina passar uma costura bem na beiradinha. E aqui a gente vai fazer a nossa abinha com o meu tecido. E aí ele tem aqui 10 por 12. O que eu vou fazer? Eu vou dobrar ele, estampa com estampa, e ele vai ficar 10 por 6. Eu vou pegar aqui a minha manta, e aí o lado da cola tá aqui pra cima, eu vou colocar virada pra cá no tecido. Se você quiser ir no ferro e passar, você pode. Aqui eu não vou passar, eu vou simplesmente prender com o meu clipinho, costurar. Nós vamos costurar somente uma lateral e a parte superior. Aqui então, ó, eu vou cortar as quinas na diagonal. Olha só. Então, as diagonais. E agora, a gente vai aqui, ó, pelo fundinho, desvirar a nossa peça. Fica a nossa abinha, gente, que dá pra acertar mais um pouquinho. Quem quiser pode vir aqui, passar um pespontinho com meio pé de máquina, fica lindo. Eu não vou passar aqui, então, água pronta, vamos reservar
E aqui eu já vou aproveitar que eu estou com a minha parte das costas e eu vou vir aqui com vocês e aplicar a minha alça. Olha só, eu tô aqui com essa alça chique. Como não tem direção, ele é um quadrado de 30 por 30, eu posso dobrar qualquer lado. Então eu vou dobrar ele aqui ao meio. Aqui tá? Vou pôr ponta com ponta e vamos marcar aqui o centro da nossa peça. Olha só, tá aqui no meio. Vou pegar então a minha alça e eu vou posicionar ela aqui, ó, desse lado, no meio e do outro lado também. Mas antes eu vou marcar aqui na minha alça, eu vou marcar 5 centímetros e do outro lado também mais 5 centímetros. Então eu vou vir aqui, centralizo com a minha alça, a gente pode marcar o meio da alça também. Centraliza. E aí eu vou na máquina costurar um quadradinho com meio pé de máquina. Então eu vou vir nessa lateral, vou passar aqui, vou descer e vou finalizar aqui. Quem quiser pode fazer um X também. E aqui podemos também reforçar com um arremate. Nossa alcinha está aplicada, olha só. Então, gente, é bacana você sempre observar se tem direção, tá? Se o seu tecido tiver direção, a alcinha ela vai ficar dessa forma aqui pronta. Então é bom vocês observarem qual a direção do tecido na hora de dobrar e marcar o meio, tá bom? Vou dobrar agora a minha alça nesse sentido aqui, alça com alça. E aqui, ó, eu vou vir e achar o meio nessa ponta. Nós vamos pegar a nossa abinha que a gente acabou de fazer, vamos aplicar ela aqui. Então eu também vou marcar o meio da minha abinha, vou posicionar meio com meio, vou deixar uma pontinha dessa aba sobrando, mais ou menos 1/2 centímetro. Vou na máquina e costurar aqui, ó, com meio pé de máquina. Vamos pegar aqui uma régua ou a nossa fita métrica pra gente fazer algumas marcações e aí a gente vai posicionar a nossa telinha. Aqui eu vou pegar meu forro, vou dobrar ele ao meio também, só pra gente achar o meio com o vinco. Mas eu vou reforçar esse vinco com o giz, reforcem ou com o giz ou com a canetinha fantasma, gente. Essa linha que a gente já traçou no meio, a gente vai pegar a régua ou a nossa fita métrica e vamos colocar uma distância aqui de 2 centímetros, tá bom, gente? Para os dois lados. Então, marcando os 2 centímetros, a gente vai pegar então as nossas telinhas e aí essa linha ela vai servir de referência para mim posicionar aqui, ó, o meu viés. Vou prender a minha telinha baseando a distância pela linha que a gente traçou. A gente vai na máquina agora para costurar de meio pé de máquina, prendendo aqui as minhas telinhas. É só uma costura de segurança. Prontinho essa parte, agora nós vamos cortar o excesso da tela. Eu vou cortar aqui pelo lado avesso. Agora nós vamos pegar as nossas duas partes e já vamos partir para a finalização da nossa peça. Então como que a gente vai fazer? Como eu não vou aplicar viés, eu vou colocar ela aqui, ó, com a telinha frente com frente. Essa alça aqui a gente vai ter que apertar ela bem, tá bom, gente? Então, eu vou esticar bem o meu tecido e vou prender. Olha, gente, vamos costurar pelo lado da manta, porque a gente tem aqui, ó, as nossas curvas. E depois que costurar somente que eu vou cortar essa parte aqui, tá bom? Pra gente desvirar, a gente vai ter que deixar um buraquinho nessa nossa peça. Então, o único lado que me sobrou é o lado que não tem alça e nem aba, que é esse cantinho aqui. As curvas eu vou deixar bem no meio. Então aqui eu vou deixar uma abertura
pra gente poder desvirar. Então a gente vai costurar com um pé de máquina, eu vou arrematar aqui no início, vou dar a volta todinha, chegando aqui eu deixo um espaço pra gente poder desvirar a nossa peça. Finalizamos e agora eu vou pegar aqui, ó, a minha tesoura de picotar. Eu vou cortar já o excesso. Olha só, quem não tem a tesoura de picotar, a gente vai cortar o excesso do forro sem tirar nada na curva. Como que a gente faz isso? A gente dá alguns piquezinhos sem pegar na nossa costura. Quem já tem a tesoura de picote, a gente pode passar a tesourinha, ó, aqui na curva, não tirando muito próximo, muito rente a nossa margem de costura. Então, olha só, gente, faço os piquezinhos. Vou pegar aqui, ó, colocar minha mão na abertura, vou lá em uma ponta e aí eu vou desvirar. Agora, gente, pra fechar o nosso buraco, a gente vai fazer um pesponto costurando em toda a volta da nossa peça. Então, eu vou jogar aqui, ó, bem pra dentro. Essa costura eu vou fazer com meio pé de máquina e eu vou deixar o meu tecido externo virado pra cima. Agora, gente, tá quase pronta. Olha só que linda. E aí eu vou bater aqui um botãozinho de pressão, um botãozinho Ritas. Eu já vou furando aqui pra gente poder aplicar. Então eu vou dobrar minha abinha bem aqui no meio. Aqui, ó, o meu agulhão e vou marcar o meio, tá? Apertei. Vamos fechar agora, ó. E aí aqui eu vou vir e marcar. Não vou apertar muito porque a gente vai colocar um chinelinho, né? Então eu vou deixar uma folguinha ou uma rasteirinha, né? Não sei. E vamos marcar aqui. Cuidado para não furar sua telinha vôlei lá do outro lado. Vou vir com o pininho e colocar ele aqui dentro. Pininho aqui dentro. Vou virar e colocar a outra cabecinha aqui. Olha só, gente. O nosso porta-chinelo, porta-rasteirinha. Olha que linda que fica. E lembrando que eu vou deixar as medidas para vocês na descrição, mas eu vou mandar também uma apostila para que vocês possam baixar lá no nosso grupo do WhatsApp. Se você ainda não participa do grupo do WhatsApp, é onde eu mando os avisos das nossas aulas e depois também as medidas das peças que a gente fez aqui. O link para participar desse grupo vai estar aqui abaixo também para você poder acessar. Entra lá e sempre ser lembrado das nossas aulas que acontecem aqui ao vivo às sextas, vídeos novos que saem aqui no canal e também as medidas para você ter aí baixada, arquivada para quando você quiser fazer, tá aí com você, tá bom? Lembrando que todos os materiais que eu utilizei, ferramentas, giz, régua, clipezinho, telinha, tudo isso você encontra lá no nosso site. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Eu espero vocês aqui na nossa próxima live. E se você gostou, já deixa o like e se inscreva no nosso canal, tá bom? Então, um beijo e até a próxima!